Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem? Todo mundo quentinho aí? Não, né? Sim? Que beleza, assim é melhor, quentinho é melhor. Mas não fica muito quente, muito confortável não, pra gente não dormir, tá? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é uma alegria muito grande, né? Recebi um convite, fiquei muito feliz. Descobri que eu sou vizinho aqui de vocês, literalmente, moro dois quarteirões para lá, trabalho 2 quarteirões para cá. A gente precisando tá correndo para cá, então, sempre que puder, né? É muito bom a gente poder conhecer novas casas, conhecer novas pessoas e poder trabalhar em nome do Cristo, né? Eu estava conversando com o Walter Afonso, vocês conhecem o Walter? Eu fui agradecer, né, porque ele que indicou para eu vir aqui. Eu falei assim, poxa, eu fico feliz, fico honrado que você tenha me indicado para trabalhar lá. E ele disse, que é isso, uma honra é trabalhar para o Cristo. É verdade, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas para qual casa você trabalha, né? Qual é o centro que você trabalha? A verdade é que eu penso assim, eu trabalho para qualquer centro que precisar que eu possa trabalhar, porque eu não trabalho para o centro espírita, eu não trabalho para o espiritismo, meu trabalho é para o Cristo, né? Nós trabalhamos aqui para divulgar a boa nova, divulgar a palavra, trazer esperança, trazer conhecimento, trazer opções para a nossa vida, né? Ver que nós podemos enxergar a vida de uma forma melhor, que nós temos alternativas para viver, não é isso? Além daquelas que fazemos cotidianamente. Não é? A gente sempre costuma dizer que a gente chega ao centro pelo amor ou pela dor, não é isso? Pela dor dói, né? Chegar pela dor, né? Aliás, já estava doendo, né? Por isso que a gente chegou, né? É que nem quando a gente vai no médico, né? Vai passando a consulta, fica algum tempinho esperando para ser atendido, quando senta o médico pergunta, e aí, tudo bem? Tá, doutor, vim te dar um abraço, né? Não, né? Eu falo assim, olha, doutor, você sabe, né? Você não é aquele cara que a gente vem nas horas boas, né? Tava com saudade, eu vim aqui, né? A gente vem na hora da dificuldade, na hora do aperto. E quando a gente melhora, às vezes a gente se afasta, ou às vezes a gente aprende alguma coisa, né? Uma das coisas que eu acho que são excelentes no Espiritismo é essa questão da palestra junto com o passe, né? As pessoas às vezes falam, vou lá no centro tomar um passe. Passe é bom, funciona? É ótimo. Santo remédio para aquele que tem fé para receber, aquele que está aberto a receber um tratamento, aquele que se põe em uma condição de humilde, percebe que tem necessidade, se abre para Deus, permite que o tratamento venha. Mas o remédio cura. E quem causa o mal? Nós mesmos. Quando a gente volta a repetir o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, os mesmos padrões vibratórios e a gente acaba voltando para o mesmo estágio, né? Por que às vezes a gente não sai do tratamento? Porque a gente está ali repetindo a mesma coisa um monte de vezes. Um dos motivos que se reclama muito nessa vida, né? Que a gente fala muito, um grande problema. Só um comentário, eu achei o máximo que aqui não tem um plano, eu posso, às vezes, quando eu fazia a apresentação e tinha uma lousa, eu me empolgava, dava um tapa, fazia um barulho danado, né? Aqui é parede, vai ficar bom. Assustaram aí? Hã? Se eu quisesse acordar alguém, eu dou aqui, né? Tá bom. A gente já sei, né? Aqui, quando tiver todo mundo bonzinho, na hora que um dormir, vai aqui. Tá bom. Então, um dos problemas isso daí, escassez de tempo. Escassez de tempo, vocês acham? O pessoal escolheu à toa esse tema? Ninguém está falando disso? É verdade? Ninguém aqui tem problema com escassez de tempo? Não. Tempo sobra, não sobra? Horrores, né? Falta tempo para arrumar o tempo, né? Então, só é o tempo, disse é o tempo, quanto tempo, né? Ociosidade e lazer. Vamos falar só de coisa boa hoje, então, tá? Ociosidade, coisa boa, lazer, coisa boa. Escassez, coisa boa, né?
Vamos ver se a gente chega no final dessa palestra, a gente transforma isso aqui, ok? Vamos lá? Então, para falar, nosso conteúdo de hoje. Já que eu vou falar um pouquinho, vocês vão ter que saber um pouquinho sobre mim, tá? Por que me escolheram para fazer uma palestra sobre escassez do tempo? Vou falar um pouquinho de mim para esclarecer isso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse tal de tempo. Vocês sabem o que é o tempo? São os ponteiros no relógio? Será? É o digital, é no celular que está ali o negócio? Vamos falar sobre essa tal de escassez de tempo, ociosidade e obrigação. Obrigação? Obrigação? Tá bom, vamos falar sobre isso, tá? Trabalho e lazer. E vamos falar finalmente sobre aproveitamento do tempo. Ok? Vocês gostaram desse relógio? Derretido? Gostaram? Quem sabe quem que inventou esse tipo de coisa? Salvador Dalí. Muito bem. Né? O tempo escorre. Tem melhor jeito de dizer que o tempo escorre do que esse, né? Sobre o palestrante. O palestrante é esse rapaz narigudo, barbudo, que se chama Paulo Bonfim. Paulo Bonfim também é conhecido na família como Atrasildo. Vocês sabem o que é uma pessoa, um atrasildo? É aquele que fala assim, ó, aguenta 10 minutinhos que eu estou chegando. Aí vem aquela vozinha de cinema assim, meia hora depois. Oh, cheguei, né? Problemas com prazos, né? Essa palestra eu terminei de montar a apresentação há exatamente 15 minutos. E eu tenho algum problema com esquecimento. Né? Minhas irmãs são campeãs, minha mãe, né? Você pega tal coisa, não sei o quê? Pego. Chá comigo. Você trouxe? O quê? Né? Aí você fala assim, nossa, Paulo, então você é o cara que vai falar sobre escassez de tempo, aproveitamento de tempo. É você? E eu estava falando com a nossa amiga aqui, antes de começar a palestra, né? Ela perguntando sobre mim, falou assim, mas o que você fala? Eu falei assim, olha, pode deixar que eu vou me apresentar, porque eu tenho que falar para as pessoas por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque, geralmente, quando vai ser uma palestra sobre um assunto desse, vem assim, ele é doutor em mexer no tempo, viagem do tempo, administração do tempo, ele faz 1 milhão de coisas, tudo perfeito, tudo é 10, ele é brilhante e cintilante. E aí vem o palestrante, as pessoas olham, né? E eu falo que a graça e a bênção do Espiritismo é permitir que as pessoas simples possam vir aqui na frente, não sendo senhoras donas da verdade, não pessoas exemplares, não modelos, mas pessoas que olham para o verdadeiro modelo, pessoas que enxergam a sua condição atual e que mesmo assim se dispõem a fazer, a oferecer o que tem. É o que cada trabalhador faz aqui. Né? Nosso amigo está falando, às vezes a gente tem que vir aqui porque senão a gente cai, a gente isso, aquilo. O trabalhador espírita, ele necessita do trabalho. Né? Eu digo que cada palestra que eu tenho a oportunidade de fazer é uma oportunidade que eu tenho de aprender. Não só, eu não venho aqui ensinar ninguém, eu não tenho essa capacidade. As coisas que eu falo, as coisas que eu mostro, as coisas que eu explico, nenhuma eu inventei. Né? Eu não sou autor de nenhum livro, eu não sou autor de nenhuma teoria, eu sou um leitor, eu sou alguém que está aqui, que nem cada um. Eu estou sentado, quando eu estou dando uma palestra, eu estou sentado aí junto com vocês, tentando prestar atenção e falar o que eu posso aprender hoje. O que isso vai trazer para a minha vida hoje. E é o que eu espero que nós estejamos aí pensando. Tá? Que nós temos sim que ter humildade e coragem de aceitar as nossas limitações e dar o melhor de si. É para isso que nós estamos hoje. Quem está aqui, quem está aí. Tá ok? Então, vamos esquecer um pouquinho esse rapaz. O que é o tempo? Não vale ler, né, gente? O pessoal está lendo. Eu ia colocar
animações do PowerPoint, mas aí faltava 10 minutos para vir e... Aí o tempo acabou, escasso demais o tempo. Eu quase não tive tempo de preparar essa apresentação, faz só 20 dias que eu recebi esse convite, quer dizer, pouquíssimo tempo para fazer, né, essa apresentação. Vocês veem como o tempo é escasso? Faltou tempo. Então tá. O que é o tempo? Lá nesse site aqui, que é um site de traduções, Pribelian, eles têm um dicionário muito bom. Eles falam lá que o tempo deriva do latim tempus. É um substantivo e significa uma série ininterrupta e eterna de instantes. A divisão do tempo são os instantes para esse dicionário, tá? Também uma medida arbitrária da duração das coisas ou desses eventos. Ok? Fácil? Difícil? Concordam? Era isso mesmo que vocês lembravam que era o tempo? Né? Então tá, então uma série ininterrupta e eterna de instantes. Muito bem. Isso está nesse dicionário. Vamos ver aqui uma outra definição. Kardec, vou voltar para vocês não verem. Estou ficando esperto. Kardec deu uma outra definição no livro A Gênese. Eita, tem gente estudiosa aqui, gostei. A Gênese. O que Kardec disse que é o tempo? Tempo. O que é o tempo? A sucessão de momentos? Quase na trave. Isso aí, estou chegando perto. É isso aí? Kardec disse que o tempo é a sucessão das coisas. Tá? Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Coisas eternas, tempo infinito. Aquilo que não tem começo, não tem fim. Então vem acontecendo desde e vai acontecer para sempre hão de suceder coisas. Sempre há de haver coisas. O tempo é eterno. As coisas são infinitas. Tá ok? É difícil entender esses conceitos, né? Porque, como disse, uma vez eu fui assistir um show do Toquinho e ele foi tocar, antes de tocar Aquarela, conhecem? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Ele falava que é impossível conceber uma coisa sem pensar no fim, no seu fim. Tudo que nós criamos está condenado a acabar. É isso que a música fala, não é? Gira um simples compasso, no círculo eu faço o mundo que descolorirá. Mas as coisas acabam. Se transformam. A gente aprendeu isso. A gente entende isso, não é? As coisas mudam. Elas deixam de ser o que são para se tornarem outras coisas. Elas foram feitas de outras coisas e serão outras coisas. Não é assim? Ok. Entendemos o que é o tempo? Ok? Vamos falar sobre essa escassez, sobre esse relógio derretendo aí? A escassez do tempo. Alguém conhece esse quadro? Já viu esse quadro? Não? Quem não viu esse quadro? Levanta a mão, por favor. Okay. Gostaram? Hã? Ele é um surrealista. Quem fez esse quadro foi Salvador Dalí. Esse quadro se chama A Persistência da Memória. Esse quadro foi feito da seguinte forma. A esposa dele ia ao teatro com alguns amigos, mas ele não estava se sentindo bem e resolveu ficar em casa. Enquanto as horas passavam ele esperando a esposa, e ele estava entediado, ele fez um quadro que representasse
esse mal-estar com o tempo. Né? Você vê, o tempo passa, as formigas comem os relógios, as moscas já estão em cima dos relógios que já se foram, ele já se foi, até ele já se derreteu nessa história, né? E as coisas não acontecem. Ou as coisas vão escoando. Nessa ideia que às vezes a gente tem do tempo, algumas coisas passam muito rápidas, enquanto outras se arrastam. Talvez seja esse um dos grandes problemas que nós temos em lidar com o tempo. Perceber que algumas coisas passam muito rápidas, enquanto outras... Quais coisas que passam muito rápidas diante de nós? As coisas boas? O final de semana, né? O final de semana passa muito rápido. Eu tinha uma teoria, eu pensava assim, falava para as pessoas, poxa vida, o final de semana só tem 2 dias, né? Devia ter 3, porque para você poder descansar dos outros 2. E eu era um fiel seguidor dessa teoria e propagador, eu sempre falava para as pessoas isso. Um dia um rapaz se adiantou e falou para mim, graças a Deus, final de semana só tem 2 dias, né? Se tivesse 3, eu não vinha trabalhar na terça. Porque ia fazer... O dia a mais não seria para descansar, seria para fazer mais coisa. E aí ele estaria acabado, né? Falei, faz sentido, acho que eu também. Né? Acho que é assistir o outro fantástico que eu ia inventar para esse... E não ia dormir, né? É um terror. A gente quer um pouco mais de dor, é isso? Ou a gente quer um pouco mais de diversão? Na realidade, a gente quer um pouco mais de diversão e descanso. E, assim... Eu quero me divertir, mas ficar descansado. Eu quero... Uma pausa de problemas. Eu quero me divertir, mas estar descansado. Não quero trabalhar, mas quero as contas pagas. A gente quer muita coisa, né? A gente quer muita coisa, não quer não? Não. Não, depende. Vamos falar um pouquinho sobre a escassez do tempo, vamos falar sobre a percepção do tempo, tá ok? Como que era o tempo antigamente? Antigamente que eu falo, vamos pensar uns 50 anos atrás, não vamos tão longe assim não. Como que era a vida? 100 anos atrás, vamos pensar um pouquinho. A gente já está em... Quem lembra aqui? Quem aqui tem mais de 50? Tá bom, não precisa levantar a mão quem não quiser. Aí, ó, o pessoal orgulhoso, aí, ó. Isso aí. É isso aí. Muito bem. E aí, como que a mãe de vocês falava que era antigamente? No meu tempo, minha filha. Começa assim a história, né? Meu pai, ele trabalhou muito tempo como motorista de caminhão de lixo, né, de coleta de lixo na prefeitura. E ele vinha com caminhão aqui na Zona Sul, isso em 1960. E era muito engraçado, porque a gente andava de carro pelas ruas, né, e toda a rua ele tinha uma história e sempre era daquele jeito. Em 1965, tudo isso era mato. Vinha com caminhão de lixo, não sei o que, não sei o que. Aí a gente entrava num outro lugar, em 1970, tudo isso era mato. Eu vinha com um caminhão de lixo, né? Sempre tinha uma história e sempre começava do mesmo jeito. Em 1900 e alguma coisa, tudo aquilo era mato, não sei o quê. E é mentira. Essa zona sul aqui que a gente mora era outro lugar, né? As coisas eram meio rurais, né? Como que era lá, ó? A vida era pacata, sossego, cada um vivia na sua vilinha, no seu cantinho, no seu mundinho. Hã? Não tinha altos muros, né? Não tinha altos muros, tinha umas cercas bem baixinhas, né? Quando tinha, né? Tinha um vizinho aqui, um vizinho ali, né? Quando precisava viajar para algum lugar, como é que era? Imagina pegar um ônibus de antigamente, a velocidade aqui. De trem super rápido, era trem-bala. Bala, não era nem bala Juquinha, né, esse trem, né? Que pegava, ia numa morosidade, né?
Imagina viajar de um país para o outro, né, de um estado para o outro, de um país para o outro, como que não devia ser demorado? O pessoal que vinha do Nordeste para cá, Maria. Oi. 50 anos atrás, uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, de ônibus, durava 6 horas. Agora dura mais. Mas é o bendito do trânsito, né? É o bendito do trânsito, né? Não tivesse o trânsito, era rapidinho. Mas antigamente era difícil você pegar um avião. E hoje em dia? Não, ok, tá, não é a coisa mais barata do mundo, mas às vezes você consegue uma passagem. Daqui a pouco a gente fala de hoje em dia. A gente está falando de antigamente. Não tem pressa não, homem. A gente está aqui antigamente, aqui não tem essa pressa. 6 horas, tá bom. Para que eu vou correr? Né? Chegar lá, não vai estar acontecendo nada também, né? Conhecimento era limitado. Nossa, quando chegava alguém querendo vender uma Barça. Olha, eu me lembro quando eu era criança. Eu me lembro quando eu era criança e um homem vendeu para minha mãe um atlas desse tamanho. Eu pegava aquele livro, ficava aquele mapa, nossa senhora, tinha um mapa do Brasil, dos Estados Unidos, era bonito, né? Um livrão grande, né? Que minha mãe comprou, me ajudou bastante, né? Minha irmã fez uma assinatura de uma coleção de livros lá, infanto-juvenis, que também me ajudou a ganhar alguns conhecimentos, né? Tinha muitas coisas, né? Como que chamava? Tesouro da Juventude. Era para adolescentes. Então, mas qual era a velocidade de atualização desse material? Tinha uma atualização cada 2 anos, 3 anos. Dava para comprar a cada 2 anos, 3 anos esse livro, hein? Não dava, né? As coisas eram meio devagar, não era não? 1 KB por segundo. Como? 1 KB por segundo. 1 KB por segundo, né? O negócio era devagar, né? Kardec, ele comentava muito, né, sobre a demora das comunicações, porque ele trocava a informação, 1800 e tal, ele trocava informação, cartas com pessoas do mundo todo. Agora imagina, olha fulano, descobri hoje que aconteceu tal coisa, não sei o quê, e olha isso aqui, uma excelente descoberta. E mandava. Quanto tempo demorava para chegar? Depende do lugar, mas geralmente é alguns meses, né? Se era para atravessar país, se era para ir para... Não tinha avião, era barco. Tinha que mandar uma carta para os Estados Unidos, imagina. Né? A gente reclama das estradas de hoje em dia, imagina antigamente. Como que não era o negócio? Entendeu o que eu estou falando? A vida antigamente era outra. Algumas pessoas, que nem o Kardec, que eram mais apressadinhas, que já falavam, olha, as comunicações precisam ser mais rápidas. Tinha outras pessoas que falavam assim, para quê? Tá bom. Para que correr? E aí, as coisas começaram a mudar, não foi? As coisas começaram a ficar um pouquinho mais depressa, não é isso? As coisas começaram a agitar. No tempo de atualmente, a vida começou a ficar mais agitada. A gente tem mais vizinhos do que tinha antigamente. Opa! Quem mora num prédio, eu morava num prédio que tinha 900, quase 1000 apartamentos. Olha o tanto de vizinho que eu tinha. Não conhecia ninguém. Conheci alguns. Oi? Como é que é? Pompã. Então, mas aquilo ali era uma coisa única na época. Não, isso não vai existir nunca. Existe um monte de lugar. Torres gigantescas, prédios que estão ali, escritórios, áreas, etc, etc. As coisas começaram a ficar mais agitadas. Não é isso? Por que elas ficaram mais agitadas? Porque as coisas começaram a ficar mais rápidas. As viagens ficaram mais rápidas. Não vamos tão longe. Quem lembra do Concorde? Fazem 4 horas Paris, Estados Unidos, né? Hoje em dia também tem vários aviões que viajam em velocidades absurdas que estão disponíveis para o público. A gente quer ir daqui para lá, pega um carro, não precisa esperar ônibus, pega um táxi, não é isso? Não precisa esperar a charrete, não precisa ir a pé, não é isso? Está mais rápido para a gente ir daqui para lá, se locomover, certo?
Comunicação instantânea. Quem aqui tem WhatsApp? Quem aqui não tem WhatsApp? Legal, pelo menos Absurdo! Né? Como vive? A minha irmã, eu sou o caçula da família, né? A minha irmã mais nova, aí as minhas irmãs elas são escadinha, né? E eu sou temporão, então é 15 anos de diferença de mim para minha irmã mais nova. Então eu tenho 36, elas têm 51, 52, 53. E a mais nova não tinha WhatsApp. E a minha mãe tem. E todo dia tá lá. E aí, filhos? E bom dia, família. Ah, tá acontecendo isso, vai ter almoço na casa de tem. E minha irmã mais nova tá lá. Agora que tem esse WhatsApp, ninguém conversa mais, não sei o quê. Ela tá doida para voltar para cá, ó. Tá doida para voltar para cá. Imagina, a família tem... Agora que tá um monte de gente adulta na família, a gente tem umas 20 pessoas, sei lá, quase isso. Ah, tem que ligar para um, liga para outro, liga para outro. Não, manda uma mensagem para todo mundo, acabou. Facebook, internet. Aconteceu um terremoto no Nepal, agora, está todo mundo sabendo. Uma amiga minha do Japão estava conversando comigo no Facebook, a amiga já sumiu. Ela falou, não, teve um abalo sísmico aqui no Japão, eu fui me abrigar. Ah, é? Na hora, sim. Na hora. Né? As coisas estão acontecendo rápido, a comunicação é praticamente instantânea. Então, calma que a gente vai chegar lá. Aí chegou num outro negócio aqui, ó. Conhecimento ilimitado. Precisa esperar o cara ir lá bater e vender a Barça em casa? Quando vocês querem perguntar alguma coisa, pergunta para quem? Aí, tá vendo? Né? Entra em fórum, entra em site, entra em blog, entra na página oficial, na página não oficial, né? Baixa livro, baixa música, baixa filme, tá tudo lá. Videoaula, aprende, né? Tá tudo lá, o conhecimento tá lá. E aí, se tá tudo mais rápido, por que que tá faltando tempo? Boa pergunta, né? Quantos livros a gente consegue ler em 1 minuto? Tem 2 milhões de livros, sei lá, 2 bilhões de livros lá na internet. Desses 2 bilhões, quantos vocês já leram? Eu chutei baixo esse número, tá, gente? Quantos livros vocês já leram desses 2 bilhões? Na internet? É. Não, em qualquer lugar. Um eu li. É que eu não gostei de ler na internet. Cansativo, mas... E aí? Vocês não leram todas as páginas que tem disponível? Quando você faz uma pesquisa lá e aparece assim, ó, deu 2 bilhões de resultados. Vocês veem os 2 bilhões, certo? Mas que sacanagem, né? Imagina que nem a mãe quando limpa o chão, aí vem o filho com o pé sujo e pisa. Ah, acabei de limpar, mas é sujo. O Google tem aquele trabalho todo de juntar 2 bilhões de páginas de resultado para você, te entregar. E você fala assim, não, só quero primeiro. Eu faria um escândalo. O resto é irrelevante. A gente vai procurando a relevância. O problema é quando a gente não acha essa bendita dessa relevância, né? Então, enfim, a gente tem um conhecimento, tem uma vida mais agitada, as pessoas estão mais próximas, estão mais juntas, estão convivendo ali com a gente, né? Estão próximas, tá? No trabalho. A gente consegue ir daqui para lá mais rápido. Então, todo mundo quer ir. Já viu um sábado de sol como que é? Parece um formigueiro os bairros, né? Todo mundo quer sair de casa. Aí faz frio, o pessoal quer sair também. Aí quer ir para um lugar que tem sol. Trânsito, um trânsito danado, né? Comunicação instantânea. Às vezes a gente não dá conta de responder todo mundo que está ali, ó. Chegou mensagem. Convite para ir para cá, convite para ir para lá, convite para almoçar, convite para balada, convite para ir para o almoço, para o vizinho, para jogar, para ver novela, para falar não sei o quê. Convite, venha, faça. Conhecimento ilimitado. Nossa, eu quero ver esse filme, eu quero ver aquela novela, eu quero ler aquele livro, eu quero jogar aquele joguinho, eu quero acessar, eu quero fazer o curso disso, daquilo. Tem muitas opções, eu quero tudo.
As coisas todas estão disponíveis, mas nós continuando sendo, somos um só. Nós continuamos fazendo as coisas uma de cada vez. O mundo mudou, nós ainda somos os mesmos. Porque eu sou homem. Porque eu sou homem, é verdade. As mulheres, elas são mais espertas em algumas coisas, nós temos que admitir. Não é verdade? É verdade. Estão se cansando demais. O preço delas da liberdade é diferente. Ah, é verdade. As mulheres podem fazer mais coisas, mas quando a gente começa a passar mais algumas coisas, isso é coisa de homem, isso não. Né? Tem isso também, né? Mas enfim, não vamos à guerra dos sexos. Senão vocês vão perder. Não vou, não. Eu acho uma bobagem a guerra dos sexos, né? Eu acho que o melhor é a gente, os dois levantarem a bandeira branca, verem as suas igualdades, as suas diferenças, ver o que um pode contribuir, aprender com o outro e conviver em harmonia. É o que a gente devia fazer não só entre homens e mulheres, mas entre qualquer ser, né? A gente precisa conviver, né? Mas vamos lá. Então, já que tem tudo aquilo, a gente tem tanto para fazer, mas tão pouco tempo. Não é isso? Eu quero estudar e eu quero dormir. Eu quero fazer um curso, mas eu queria ir lá num restaurante. Eu quero trabalhar, mas eu queria viajar. Eu quero ter uma promoção no meu trabalho, mas eu não consigo largar do Facebook. Chefe, você vai me dar aquele aumento? Tá assim, né? Chega lá pro chefe assim, né? Chefe, queria pedir um aumento? Você vai me dar um aumento? Não sei porquê. Ainda publica, o chefe não deu dessa vez, né? Não sei porquê. As coisas não mandam na minha vida, né? Quero participar da minha religião, quero me inteirar mais, quero fazer mais trabalhos, mas tem aquele joguinho novo que chegou, né? Queria tanto fazer algum trabalho social, participar, mas a novela está tão boa hoje. A fulana vai matar a ciclana. O Beltrano vai bater no ciclano. Adoro isso daí, adoro o negócio. Não dá para perder, né? Eu quero ter um relacionamento sério, eu quero ter um companheiro, uma companheira, alguém com dividir as coisas. Ah, mas sair catando geral é tão legal, né? Beija um, beija outro, fica aqui, fica ali, é tão bom, né? Eu quero curtir a minha família, né? Eu tenho uma mãe tadinha, que já está ali no final da vida. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho as pessoas com quem eu convivo, que cuidaram de mim em algum momento, que de repente eu preciso cuidar delas. Mas a balada é muito legal, né? Sair para um barzinho, para uma boate, ir para um joguinho de futebol com os amigos, né? Desprender, ir lá e ficar relaxando. Eu preciso treinar porque essa barriga tá um terror, né? Tá, eu olho, a mulher já comentou umas 3 vezes, e aí, meu filho, né? Vai fazer alguma coisa, né? Tô me sentindo cansado, tô me sentindo mal. Eu olho aquela mulher lá do escritório, ela tá tão bonita, e eu tô aqui com esse corpo desse jeito. Eu precisava fazer exercício, né? Mas o sofá tá tão bom. Tá tão quentinho, ainda quando eu pego um cobertorzinho, coloco uma pipoca com manteiga e bacon e queijo em cima. Ai, 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 ai. Ele não faz assim, ele faz assim, não sai, não vai, não me deixa. Ele não larga da gente, né? Então dá para entender por que tem tanta coisa. E por que o tempo está tão pouco? Algo melhor no sofá. O sofá que já faz os exercícios. Aí, ó, eu falo que eu não quero entrar na guerra dos sexos. Não quero entrar na guerra dos sexos. Eu não quero entrar na guerra dos sexos, mas assim, as mulheres fazem bastante coisa, mas na hora que é para fazer um negócio, o homem podia inventar. Tá vendo? O homem. Mulher não pode ver o homem parado e quer arrumar alguma coisa. Tá aí no sofá, meu filho. Faz um sofá que faz exercício. Mas eu tô quieto. Faz você, mulher. Vai lá, me deixa dormir aqui um pouquinho.
A gente quer então, ó, o que que isso mostra aqui pra gente? Eu tô falando bobagem? A gente está 100% num lado aqui, ó, focado, firme, determinado. É assim que a gente está o tempo todo? Não, a gente está como? Tá assim, né? Né? Eu quero, mas eu preciso, mas eu quero. A gente está dividido. Essa divisão acaba com a gente. Vamos falar dessa divisão agora. A tal da bendita ociosidade e a obrigação. A palavra até pesa, né? Eu tenho a obrigação de fazer, né? Desmorona a gente, né? Esse quadro aqui eu usei numa aula que eu fui dar sobre vícios, mas eu achei que cabia, que é muito interessante. Chama-se Sócrates afastando Alcebíades do vício, né? Daqui um homem entre o vício e a virtude, Sócrates representando a virtude, e o homem no meio, dividido entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele gosta de fazer e aquilo que ele precisa fazer. Quem já esteve aqui no meio? Quem está aqui no meio? Quem estamos aqui no meio? Quando a gente pensa nessa divisão que consome a gente, que faz a gente ficar assim, ó, com essa cara aqui mesmo, de, né, sentir o peso das coisas, sentir o empuxo, o arrasto da vontade, a nossa fraqueza moral, a nossa falta de convicção, a nossa necessidade de alegria. A gente está buscando. Por que eu estou buscando tanto esse prazer? Por que eu estou buscando tanto essa forma? Por que eu não cedo? Por que eu não acato aquilo que dentro de mim eu sei que é necessário fazer? Existem duas ideias aqui. Numa ideia está a alegria, prazer, o vício, e na outra está o cansaço, o peso da obrigação. A leveza do prazer e o peso da obrigação. Tá ok? Vamos falar sobre o peso da obrigação. Quem aqui começou a trabalhar cedo? E cedo eu não falo 6 horas, eu estou falando aí com uns 12 anos, uns 14 anos. Teve que trabalhar cedo, né? Tá. Quem aqui tinha pai e mãe que trabalhavam fora de casa? Todo mundo, né? Pelo menos o pai trabalhava fora, não? Ou a mãe não trabalhava fora, mas fazia alguma coisa para ajudar, né? Eu vi numa palestra esse comentário que eu vou fazer com vocês, eu achei muito interessante. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vê se vocês têm uma memória parecida, né? Você está lá em casa, pequeno, esperando o pai chegar da rua, ou a mãe chegar da rua, do trabalho. Quando chega, você fica naquela alegria. Pai, mãe, que bom, você chegou, vamos brincar. O que o pai fala? Ah, meu filho, não dá para brincar. Mas por que, pai? Vamos brincar. Estou cansado, estou fatigado, quero sentar aqui. Mas por que, pai? O que te fez esse mal? Estou vendo meu pai que é uma pessoa alegre, uma pessoa forte, está aí se arrastando no chão. O que derrubou? Quem foi o mal que derrubou esse homem, esse meu herói, essa minha heroína, minha mãe? Quem derrubou você? Ah, foi o trabalho. Meu Deus, esse trabalho é terrível. Vou contar uma piadinha em paralelo, tá? Eu disse que uma vez na escola
As crianças estavam lá, o professor estava perguntando para as crianças, você, Mariazinha, você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo do bicho-papão, professora. E você, Pedrinho, tem medo do quê? Ah, eu tenho medo da mula sem cabeça, professora. E você, Joãozinho, tem medo de quem? Ele, ah, eu tenho medo do Malamém. De quem, Joãozinho? Do Malamém. Quem é esse Malamém? Quem é? Eu não sei, professora, mas toda noite quando minha mãe reza, ela fala, e livrai-nos do Malamém. Deve ser uma coisa muito ruim, né? Esse Malamém. E a mesma coisa deve ser esse tal desse trabalho. Pelo amor de Deus. Pai, por que você não larga o trabalho? Porque eu tenho uma obrigação. Tenho uma obrigação, filho. Tenho que ir lá. Quem já falou isso pro filho? Papai, mamãe está cansado porque eu trabalhei. Nossa, esse trabalho é mau, hein? Miserável desse trabalho. Aí esse rapaz falava para mim assim, aí quando você estava lá com seus 15, 16 anos, o pai falou assim, então você tem que trabalhar. Você tá, que eu trabalhar? Olha o seu estado, você me ama mesmo? É assim que você me ama? Você me mandando para o Malamém aí, para o bendito esse trabalho? Que vai me consumir, que vai me deixar desse jeito? Que vai me deixar chegando estressado em casa? Que eu falo assim, pai, vamos lá fazer as coisas. Mãe, vamos lá fazer as coisas. Não dá, porque eu tenho que trabalhar. Nossa. Só um parênteses, mas o trabalho, às vezes não é nem tanto o trabalho que você tem, porque no meu caso não era o trabalho. Era o quê? O trânsito. Eu levava 2 horas para ir e 3 para voltar. Então, aí reclamava o filho, aí esse trânsito, bendito trânsito, maldito trânsito, não é isso? Mas alguma coisa é, né, que está associada ao trabalho, né? E às vezes a gente tem que identificar, tá? A gente está lá no trânsito, por que você não pode ir? Porque eu estou no trânsito, eu não tenho liberdade. Então, olha lá, obrigação associada com cansaço, fadiga, mina minha força de fazer qualquer outra coisa, mina meu tempo de fazer outras coisas. Estou insatisfeito, porque eu tomei uma bronca do chefe, porque eu tive que trabalhar até um pouco mais tarde, porque o salário veio errado, porque faltou para o final do mês, porque isso, porque aquilo, né? A obrigação também ela traz o que para a gente? Cobranças. Você já fez? Está pronto? E aí, quando é que você vai lá? Oh, ainda está nisso? É um peso, né? É uma peso, é um negócio que dói, que a gente fica ali sendo cobrado, dá um mal-estar danado. Então, sempre que se fala em obrigação, né? Ou na grande maioria das vezes, a gente pensa nessas coisas. Que mais que a gente pensa? Né? A gente pode nomear as coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente fala de obrigação. E elas geralmente não são boas, não é isso? Por outro lado, tem a bendita ociosidade, não é isso? Enquanto a obrigação está lá carregada de coisas ruins, ideias ruins associadas, etc, etc, a ociosidade traz uma leveza danada. Porque quando eu estou ocioso, estou descansado. Flor, estou ali, ó. O sofá, aquele lá que vocês falaram que faz ginástica, nem faz ginástica, ele faz massagem em mim. Né? Cobertores caem do céu e me cobrem quando eu estou com frio, não é isso? A gente chega lá, calma. Eu estou falando da ociosidade. Eu estou falando da ociosidade ociosa. Mas olha só, quando eu estou ocioso, ó, eu tenho total liberdade. Paulo, vamos viajar? Vamos. Não tenho nada para fazer. Paulo, vamos. Topo, por que não? Estou indo. O que você quer fazer agora? Eu vou para onde eu não tenho compromisso. Não tenho obrigações. Estou livre. Eu sou uma pessoa livre. Essas pessoas que têm obrigação aí são as pessoas presas. Eu que não tenho obrigações sou uma pessoa livre. Não é isso? Tenho plena satisfação. Vê as fotos lá no Facebook. Estou rindo. Estou abraçado com os amigos, estou na balada. E aí eu tiro foto eu lá comendo arroz com ovo no serviço. Tiro uma foto eu no trânsito. Olha o trânsito que eu vou pegar. E a foto do cara ele na praia surfando. Só alegria. Não tem preocupação nenhuma. Não tem ninguém cobrando. Não tem ninguém falando, ô meu, não está pronto? Está pronto o quê? Eu não falei nada. Não falei que ia fazer nada. Minha vida é leve. Sou solto.
É isso mesmo? Obrigação é só peso? Obrigação é só peso? Ociosidade é só leveza? Nós temos alguns equívocos sobre esse conceito, tá? Trabalho não traz só cansaço. Eventualmente nós estamos cansados, eventualmente nossos pais estão cansados. E nós poderíamos naquela época, se tivéssemos um entendimento, se nós conhecêssemos algumas opções, ajudá-los nesse cansaço, para melhorar a condição dele, valorizar o esforço que foi feito, reconhecer aquilo e reconhecer que algo precisa ser feito para estar melhor. Ficar cansado, eventualmente, acontece. Um dia eu faço um esforço a mais, um dia eu tenho algum trabalho extra, eu me sinto mais cansado. Mas se todo dia eu estou esgotado, se todo dia eu estou acabado, tem alguma coisa errada, concorda? Por que todo dia eu estou cansado? Por que todo dia eu fico até tarde no serviço? Por que todo dia eu estou ali, eu estou querendo achar o quê com tanto cansaço? Me valorizar? Valorizar o meu trabalho? Valorizar o meu esforço? Eu preciso mostrar para os outros que eu estou acabado para dizer assim, olha, puxa vida, o trabalho dele foi grande hoje. Isso vale para a gente. Será que não vale? Se eu já fiz tanto trabalho, tanto esforço no meu dia, no meu trabalho, não vale eu fazer um pouco mais de esforço por aquilo que realmente vale a pena quando eu chego em casa? As pessoas que estão lá, a minha companheira, meu companheiro, os meus filhos, as pessoas com quem eu moro, as pessoas com quem eu convivo no meu dia. A gente cria alguns conceitos a respeito do que é obrigação e a gente vive esses conceitos, a gente repete comportamentos, a gente repete atitudes, a gente repete ideias que os outros nos deram. Filho, trabalho é isso, filha, trabalho é aquilo, obrigação é isso. E a gente acatou isso, pegou a carapuça e vestiu essa roupa. E a gente não tem que vestir. A gente não tem que seguir sempre o mesmo padrão, seguir sempre as mesmas ideias. Quando a gente fala que falta liberdade, como falta liberdade se o meu trabalho é uma escolha? Eu escolhi o meu trabalho. Ah, não foi, Paulo. Foi sim. Foi sim. A não ser que você esteja com um trabalho escravo e mesmo assim você tem uma escolha. Você escolheu o seu trabalho. Falaram, ó, eu tenho esse trabalho aqui, o salário é esse, etc, etc. Ah, mas eu não tinha outro em mãos. Mas você falou sim para esse, não foi? É, foi. Aceitar as nossas escolhas cotidianamente, perceber que nós temos a responsabilidade por aquilo que escolhemos, por aquilo que fazemos e trazemos para a nossa vida. Quando nós assumimos a responsabilidade das coisas, elas passam a ser um pouco mais leves. Eu não estou aqui porque eu tenho que ficar aqui, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu preciso estar aqui. Tá? Do mesmo jeito, do outro lado, a pessoa que só descansa, acaba ficando bem cansada também, não é? Entediada, enfadonha, acaba acumulando mais mal-estar, né? Alguém já teve alguma parte do corpo imobilizada? Porque quebrou o braço, alguma coisa? Eu me lembro que uma vez eu tive um problema no joelho e eu tive que ficar 3 dias com a perna imobilizada, a perna inteira, até aqui metade da coxa. Quando eu tirei minha coxa, minha perna estava meio... Eu falei, se eu ficasse 1 mês com a perna parada, ou 2? Fisioterapia mesmo, né? Mas tem gente que está ali e não está percebendo, acha que o cansaço, acha que essa moleza é boa, acha que está ali, está fazendo bem e não está percebendo que aquilo, esse descanso todo, na verdade, não está recuperando energia, está consumindo mais, está sugando. Para que eu preciso tanto de descanso? Eu preciso de descanso quando eu estou cansado, quando eu fiz alguma coisa, quando eu produzi.
Aí eu preciso de repouso para o meu corpo assimilar o que eu fiz, para minha mente aprender aquilo que exercitou. Mas eu não fiz nada. Tá descansado, vai descansar do quê? Total liberdade. Ninguém é 100% livre. Né? Nós temos várias limitações na vida, limitações do nosso físico, do nosso intelecto, do nosso dinheiro. Né? E às vezes dizer que é livre, que não está preso a nada ou a ninguém, é na verdade uma certa... A palavra é ingratidão. Como que eu não estou preso a ninguém, a nada? Como eu não devo nada a ninguém? Se para chegar nesse mundo eu precisei de ajuda para crescer, para me sustentar, para me manter. Quem foi que foi nascido, foi jogado no meio do mato e cresceu sozinho, sem ninguém para lhe dar comida na boca, limpar, para ensinar as coisas? Ninguém. Ninguém. Nem o Tarzan, porque até tinha uma macaquinha lá, alguém falou alguma coisa do Tarzan. Né? Então nós temos sim, né? Insatisfação. A insatisfação, ela também é uma coisa que faz parte, né? Se a gente pensa em, eu estou insatisfeito o tempo todo, a obrigação não traz uma insatisfação constante. Ela traz também insatisfação, porque ninguém fica feliz o tempo todo, é verdade? Se uma pessoa rindo o tempo todo, você fala assim, olha, onde que desliga, né, o botãozinho? Né? Tem uma música lá do Frejá que ele fala assim, né? Quem ri de tudo já é desespero. Se acha tudo graça, já é meio desespero. Né? Então, sim, em certos momentos eu vou enfrentar a situação, que eu vou estar insatisfeito, não vou estar feliz com o resultado, mas é o tempo todo. Ah, Paulo, é o tempo todo. É o tempo todo. Eu estou trazendo uma insatisfação, eu não estou conseguindo aguentar as cobranças, etc. Então, talvez seja a hora de repensar que se você está insatisfeito com a escolha que fez, talvez seja a hora de fazer uma outra. Ninguém está preso a nada, no sentido de que você não pode mudar de opinião. Você não pode mudar de ideia, você não pode buscar alternativas. Ah, Paulo, mas, por exemplo, eu não sou muito feliz lá no meu trabalho e está difícil arrumar emprego. Continua procurando. Se eu sentar aqui, eu brinco para as pessoas que falam assim, é muito difícil ganhar na Mega Sena. É muito difícil. Né? E se você não joga, é impossível. Né? Tinha um comercial que eu achava muito engraçado. Né? Tava um rapaz assim, perto de um corredor assim na rua. O rapaz estava assim, perto, né? Uma cara de bobo olhando para cima. Vinha um senhor engravatado, olhava para ele, dava um tapa no ombro dele, ele olhava só ali. Você, jovem, inteligente, com boa vontade, é a pessoa que estou procurando para minha empresa? Está aqui o meu cartão, procura, você começa na segunda-feira com um salário de R$5.000. Obrigado. Vira as costas e vai, o moleque fica lá. Só no comercial que acontece isso. Inclusive era isso que eles falavam, né? É muito difícil. Não é impossível, mas convenhamos, é bem difícil acontecer, né? Né? Então, a gente tem que, se eu estou insatisfeito, se a insatisfação está aqui, você conhece aquele ditadinho que diz, os incomodados que... Então, que eu me mude, que eu vá atrás, que eu me mexa, que eu procure, e que eu não só fique procurando, mas que eu encontre. Que às vezes as pessoas gostam de procurar. Ah, eu estou procurando. Bicho, acha logo. Né? Acha logo. Está no Facebook, ele falou, né? Como está a procura do emprego? Você já mandou o currículo hoje? Para quem? Não dá. Né? Ó, a gente falou mal do Facebook, mas o Facebook não é só coisa ruim, não, tá? Como um monte de coisa. Depois a gente fala sobre isso. Tá ok? Facebook é uma ferramenta, o martelo é uma ferramenta. Eu escolho se eu vou martelar um prego à cabeça de alguém. Certo? Satisfação o tempo todo. Sabe que esse pessoal que está rindo o tempo todo só ri? Não dá dor de barriga, não dói o dente, a mãe não morre.
Está sempre no espaço? Será que essa satisfação plena, que às vezes a gente até inveja, né? Dá uma invejinha, né? Nossa, viajou de novo. Nossa, tá rindo de novo, tá em festa de novo, tá em restaurante de novo. Eita, nós, e eu aqui com roscovo, né? Mas a pessoa não tira foto do rosto com ovo, né? A gente só tira foto quando o prato tá bonito, né? Então, essa satisfação, às vezes, que a gente até inveja, é meio superficial, é meio irreal, né? Aqui na plateia, eu acho bacana assim, ver a plateia, que é uma plateia mais madura, né? Então, eu acho que assim, todo mundo tem a experiência de si e já teve a oportunidade de ver nos outros isso, né? Ver essa ilusão, esse equívoco. Já sentiu até isso em si. E sente ainda, né? A gente ainda sente isso. Cobranças. Tem gente que fala, ai, como eu queria ser criança de novo. Criança é tão bom, né? Não tem cobrança. Eu falo, não, a pessoa fala assim, eu falo assim, é mesmo? Você tem vontade de ser criança quando? Quando você não ia no banheiro e não se limpava sozinho ou fazia na fralda? E sua mãe lembrava de depois de te limpar depois de 1h30, aí você ficava lá. Ou você tem saudade daquela fase e fala assim, mãe, posso mexer? Não. Mãe, posso ir? Não. Posso pegar? Não. Posso fazer? Não. É dessa fase que vocês têm saudade na infância? Ou essa nota baixa que você vai me apresentar, Né? A gente lembra, a gente às vezes se arremete no tempo para alguma coisa que a gente lembra das coisas boas e a gente esquece que não é só risada e não é só cobrança, né? A vida não é feita só disso, só de despreocupação e só de preocupação. A obrigação não é só coisa ruim, né? A ociosidade não é só coisa boa, tá ok? A gente tem que enfrentar muitas vezes o quê? As consequências das nossas atitudes, tanto para quem está muito preocupado e para o despreocupado. A culpa daquilo que nós fizemos e daquilo que deixamos de fazer. A vergonha, que é um sentimento que a gente vai falar daqui um pouco, que ele é útil em partes, mas ele também é muito danoso. Os dois, a culpa e a vergonha. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. E o arrependimento. Viver com remorso, com rancor, com amargura por essas coisas. Então, vou falar um pouquinho sobre a culpa e a vergonha agora, porque acho que não vai ter muito lá na frente, mas é que eu vi uma coisa que era interessante falando sobre a vergonha. Vocês acham que o que é pior de se sentir, culpa ou vergonha? O quê? Culpa? Quem acha culpa, levanta a mão. Quem acha a vergonha pior, levanta a mão. Sem vergonha. A vergonha, por que ela é danosa? Quando eu sinto culpa, claro que quando eu sinto culpa em excesso, e eu só fico observando a culpa, aquilo dá um prejuízo danado. Mas a culpa, de qualquer forma, ela me mostra que o problema causado fui eu que causei por algo que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, ou que eu falei, etc. e tal. Sendo assim, eu posso fazer ou desfazer, ou falar e me desculpar. Eu posso agir. A vergonha diz assim, o problema é você. E uma vez que o problema é você, não tem jeito. Tem gente que não deixa de fumar porque pensa, eu não paro de fumar porque eu não tenho vergonha. Na verdade, tem vergonha, né? Acha que o problema está em si. Eu não paro de sair com outra pessoa, eu não paro de me drogar, eu não paro de agir desse jeito ou daquele, porque eu não tenho vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha de si, acha que o problema é em si e que é imutável. Quando na verdade não. Ninguém é imutável. Muito pelo contrário, né? E se nós enxergarmos que eu posso sim mudar, que essas coisas são consequências das minhas atitudes e ações e pensamentos, etc., eu posso, se eu não conseguir agir sozinho,
buscar ajuda. Ok? Então, é esse conceito. Ela pode tanto te impedir, ela pode te impedir, quanto que ela pode depois te prejudicar, né? Pode ser minimizada pelo arrependimento. A vergonha não tem. É, Como você minimizar? porque é aquilo lá com você, né? É dentro. Né? Exatamente. Tá ok? Oi? Mas são os outros, eu tenho vergonha com relação aos outros. Então, mas você tem, mas a vergonha você tem um sentimento para si, né? Você tá ali, você vê como a causa do mal você, não o que você fez ou o que você falou. Qual é a causa do problema? Sou eu. O problema sou eu. O problema sou eu. Poxa, mas você não podia agir diferente? Não dá porque eu sou assim. Você não podia falar diferente? Não dá porque eu sou assim. E isso que eu sou as pessoas não gostam. Então eu me sinto mal. Mas não é. É atitude, é ação. Ninguém nasceu e cresceu desse jeito, né? A gente vai aprendendo as coisas. A gente aprendeu a ser de um jeito, a gente pode aprender a ser de outro. Então, Porque o sentimento de culpa pode servir de um alerta para você mudar alguma coisa. Quando você sente a Sim. culpa, qual é o primeiro pensamento que vem? Putz, fiz algo errado. fiz algo errado. Tem algo errado O que aqui. fazer para melhorar? Pelo menos eu penso assim. Quando eu me arrependo de alguma Obrigado. coisa, quando eu me culpo de algo, o primeiro pensamento que vem é o pensamento do que eu tenho que fazer para melhorar. Acho que a vergonha, acho que já não tem muito o que fazer. Não. Você fica meio que inerte. Paralisado, né? Assim, você fica paralisado ou se paralisa e é um jeito também de se acomodar, né? Tem gente que usa. Você não quer mudar? Não dá, é assim e pronto. É. Mas a gente fala isso daqui a um pouquinho. Tá ok? Beleza, muito bem. Já entendemos que nós temos um equívoco sobre essas duas coisas, tá certo? Se a gente tem um equívoco, e se essas coisas não são tão bem assim, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, tá ok? Como que a gente vê um ponto de equilíbrio entre o ócio e a obrigação? Eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que rever as minhas prioridades, tenho que ver o que é importante para mim, tá? Eu tenho que entender os próprios motivos, os meus próprios motivos. Tenho que entender o que me motiva a agir, a ser de tal forma, a fazer as coisas do jeito que faço. Quando eu busco esse autoconhecimento, fica mais fácil ver o porquê as coisas estão ao meu redor, né? Que nem a gente falou aqui atrás, não falou? Da liberdade. Se eu entendo as minhas escolhas, eu entendo por que a minha vida está como está, né? Quando eu começo a observar qual a necessidade por trás de uma obrigação, por que eu tenho que fazer certa coisa, né? Tem uma brincadeira lá que agora os caras falam assim, né? Os homens falam, né? Olha, minha mulher tem que entender que quando eu falo que eu vou consertar uma coisa, eu vou consertar. Não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Absurdo. Né? Não é assim? 6 meses de novo, olha lá, vem ela com essa história de novo. Já falei que eu vou consertar, mulher. Depois que eu tomar... 12 meses, porque tem um Facebook no meio, né? Então demora mais ainda. É um terror, né? Mas qual a necessidade por trás da obrigação? Por que eu tenho que fazer isso? Né? A gente aprendeu muita coisa desse jeito. Por quê? Sim. Muita coisa a gente aprendeu desse jeito. Por que eu tenho que fazer isso? Porque sim. Por que eu tenho que estudar? Porque sim. Por que eu tenho que... A gente não entendeu o verdadeiro porquê das coisas. O que eu tenho a ganhar em fazer isso? O que eu tenho a ajudar os outros? O que minha família ganha? O que a sociedade ganha quando eu ajo, quando eu respeito, honro e cumpro as minhas obrigações? Buscar esse entendimento é importante. Facilita, não facilita as coisas? Se eu estou sentado numa cadeira e falo assim, ô Paulo, levanta aí. Levanta por quê? Porque está chegando uma senhora. Opa, peraí, eu levanto. Paulo, fecha ali a torneira. Por quê? Porque está acabando a... Opa, vou lá, fecho. Claro, algumas coisas a gente... De certa forma, nós estamos sendo agora educados, eu digo nós, pais, A humanidade também porque toda. as crianças já não aceitam mais, porque sim. Mas nós mudamos o jeito das coisas. Antigamente, e ainda hoje em muitos lugares, se silencia a criança com uma palmada, com uma porrada, com
com um castigo só e se fecha e pronto, acabou, né? Antigamente eu respeitava o meu pai. Não, você não respeitava o seu pai, você tinha medo do seu pai. Você tinha medo, podia custar um dente, podia custar bastante coisa. Eu tinha um amigo que uma vez foi pendurado de cabeça para baixo e apanhou de pau. Eu tive um vizinho, um amigo meu, que o meu pai teve que arrombar a porta porque a mulher estava dentro lá batendo nele com um pedaço de rodapé. O moleque estava todo marcado. Sabe Deus o que ia acontecer. Era fácil silenciar. Você ficava quieto, você obedecia porque você não queria apanhar. Mas o que você aprendia? O que a gente aprendia daquilo? Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer porque eu vou apanhar do meu pai. Meu pai não está mais. Então eu posso fazer. Eu posso desobedecer. Eu posso não cumprir. Eu posso largar de mão. Eu não aprendi o verdadeiro propósito. As pessoas hoje em dia elas têm dado mais valor a isso, a entender e explicar o propósito. Propósito. Presta atenção nessa palavra. Qual o propósito das coisas? Quando nós temos propósito, nós agimos. Nós não ficamos soltos, nós não ficamos à toa, porque nós temos propósito, nós enxergamos um motivo maior das coisas. Tá ok? A necessidade por trás da ociosidade. A ociosidade às vezes é vista como ruim e aí vem o ócio produtivo, o ócio em que eu permito descansar. Eu tenho um corpo físico e ele tem necessidades físicas. Eu tenho um corpo espiritual, até a parte espiritual descansa também. A gente vê em alguns livros que os espíritos descansam, repousam. A gente precisa parar para o corpo assimilar, para a mente assimilar o que a gente tem feito. A gente precisa olhar para a beleza também de vez em quando, olhar para coisas belas, e olhar um quadro, e ler um livro, e ver um filme, relaxar. Então ganhar um reforço para retomar as coisas que a gente tem para fazer. Né? Nem só uma coisa, nem só outra. Né? E, principalmente, a gente tem que buscar a alegria. É importante fazer as coisas, tanto do descanso quanto do trabalho, com alegria. Como que a gente acha isso, então? Como que a gente acha essa bendita dessa coisa? Se a gente aprendeu que o trabalho é aquilo, se a gente sente isso, se a gente pega um trânsito danado, se a gente está irritado com isso, como que a gente acha essa alegria? Começando a trabalhar com o que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente gosta. Vamos. Ou às vezes você troca, você fazia uma coisa, vai fazer outra. A alternativa, você buscou o seu trabalho. Quando eu fui trabalhar 30 quilômetros longe da minha casa, foi porque não tinha outra opção. Então eu fui. Mas você escolheu, certo? Eu escolhi. Só Certo. que durante esse ano, foi o ano que eu mais penei. Aí eu parei, chegou uma hora que eu falei, vou parar. E aí eu vou assumir as coisas. Aí você escolheu outra coisa. Eu escolhi outras coisas para fazer. Por quê? Porque aquilo ali estava tomando... Estava te fazendo mais mal do que se você não fizesse. Quer dizer, eu tinha o dinheiro na conta todo mês certinho, só que eu não estava vendo meu filho crescer, eu não estava tendo um convívio na minha casa, eu ia na minha casa só para dormir. O que valia? Sim. Então, ó, pensando nessa coisa, buscar alegria. Pensando nisso que a gente escolhe algumas coisas e elas são, a palavra é conveniente, conveniência, certo? É conveniente por um período e às vezes essas coisas se tornam inconvenientes em outros momentos, ok? Ó, quadro bonito, eu gostei desse quadro. Eu estava pensando em mostrar alguma coisa de trabalho com alegria, eu gostei desse menino trabalhando, né? Um menino jovem, cheio de energia ali no meio do seu trabalho, dando um show na passarada. É um quadro de um pintor português. Então tá, quando a gente vai pensar em trabalhar com alegria, vamos pensar o seguinte, qual é o meu trabalho? Gente, estou falando de trabalho de quem fica em casa, cuida da casa, quem trabalha no centro, quem trabalha na rua, tem empresa própria, é funcionário. Qual é o seu trabalho? O que você faz? O que você faz? Quando eu pergunto para você, o que você faz? Você sabe o que você faz? Eu sei. Sabe? O que você faz?
Fala uma coisa só. Uma, Só uma. só mãe. Tá ok. Você disse que sabe. O que você faz? Meu trabalho do dia a dia é trabalhar com RH. RH. Ah. Que mais? Alguém aí que sabe o que faz? Fala. Eu trabalhava a semana toda. Aí eu Mas você trabalhava com o quê? trabalhava fim de semana. Com o quê? Cuidadora. Como? Cuidadora. Cuidadora. Tá. Então vou contar uma historinha para falar sobre o que eu faço. Foram fazer uma entrevista numa obra, um rapaz do RH, para saber o que as pessoas faziam ali. Precisava listar, fichar as pessoas já estavam trabalhando na obra e ele foi atrás das pessoas. E ele foi atrás de mim e perguntou assim, o que você faz aqui? Eu disse, eu faço massa, eu faço cimento. Muito bem. Perguntou para o outro, e você que faz? Eu empilho blocos. E você, eu sou servente de pedreiro, etc. E ia perguntando para as pessoas, e tinha um senhor que estava varrendo o chão. Muito feliz, só estava varrendo para lá e para cá o tempo todo enquanto ele estava vendo, e aquele senhor muito feliz. E aí quando foi a vez de perguntar para esse senhor, perguntou, e o senhor, o que você faz aqui? Ele virou com os olhos cheios, alegres, e disse, eu estou construindo uma creche. O que eu faço é uma coisa, mas isso que eu faço, o que contribui no todo? Quando eu cuido de criança, eu estou preparando pessoas para o futuro. Quando eu sou mãe, eu estou criando um ser humano melhor para esse planeta nosso. Quando eu trabalho desenvolvendo um sistema, eu estou preparando uma coisa que facilitar a vida de pessoas a fazerem alguma coisa. Enxergar a grandeza daquilo que a gente faz, apesar de nossa parte ser uma parte pequena. Não é assim? O formigueiro não é montado por um monte de formiguinhas que cada uma carrega o seu grão? Um almoço não é preparado porque cada um faz uma parte? Cada talher não contribui na mesa de uma forma? Nós somos parte de uma coisa maior. Nós podemos enxergar isso? Em nós está a centelha divina. Em nós está a capacidade de construir mundos, construir galáxias e estrelas. Nós descendemos da força original da criação. Nós somos co-criadores desse universo. Deus é o Criador maior, o Supremo, o primeiro, mas nós juntos com Ele construímos coisas. Nós somos deuses construtores. Nós, filhos, somos crias do maior Criador e somos criadores também. Tudo que fazemos contribui. Nós usamos coisas que nós não sabemos fazer, não é isso? Nós necessitamos uns dos outros demais. E nós contribuímos também uns com os outros. A pessoa que trabalha na recepção do centro, a pessoa que dá palestra, a pessoa que cuida da limpeza, a pessoa que prepara a água, a pessoa que dirigiu o ônibus para a gente chegar até aqui. Às vezes a gente não enxerga o todo que a gente está contribuindo, mas a gente contribui para muita coisa e é importante ter essa noção do próprio valor. Tá ok? Para quem eu trabalho? Para quem a gente trabalha? Agora que você falou de Deus, deve ser para Deus, né, Paulo? Eu estava falando, eu acho que é, né? Né? Antes eu trabalhava com meus filhos, mas agora eles não precisam mais, eu trabalho para mim mesmo. Mas mesmo trabalhando para você mesmo, você não vive num mundinho fechado ali trabalhando para você mesmo, né? Não. Você faz a comida para você, você limpa... Não, você faz... A gente trabalha para quem? Uns pelos outros. Nós trabalhamos uns pelos outros, nós estamos fazendo as coisas pela sociedade. O trabalho que a gente faz vai ser aproveitado por uma outra pessoa. Tem uma historinha do Chico que é bem bonita. Eu achei que eu ia faltar tempo para falar, mas eu estou achando que vai... Eu achei que eu ia acabar de falar, eu estou me empolgando aqui, eu vou ser mais rápido. Tá. O Chico tem uma historinha que é bem bonita. Quando eu comecei a dar palestra, eu estava pensando em desistir, porque a pessoa que me deu o curso, ela enfatizou muito a necessidade da reforma íntima, né?
E quanto mais eu estudava as coisas que eu ia dar palestra, mais eu vi o quão longe eu estava daquilo. Que nem o senhor ha trazido aqui. Tá? Eu vi esse cara aqui, entendeu? Então, por exemplo, que nem hoje eu vir aqui e dar uma palestra sobre escassez de tempo, sendo eu uma pessoa atrapalhada com o tempo. E aí tem um caso do Chico que um rapaz jovem, palestrante, também estava dando palestra e estava se sentindo hipócrita. Eu falei, nossa, eu fui vendo essa palestra e me identifiquei. Foi bem no momento que eu queria desistir de dar palestra por esse motivo. E eu vi a história desse rapaz. E disse que ele foi falar com o Chico, né? Pediu algum conselho para ele. Explicou a situação dele, falou o que sentia e tal, para o Chico ouvindo ele. E o Chico falou assim, olha, Emmanuel está aqui comigo e ele pediu para eu perguntar se o feijão que você comeu hoje foi você que plantou. Diz que o rapaz pensou, falou, não, Chico, não fui eu que plantei. Ele, então você continua dando as suas palestras, que alguém vai se servir das suas palavras. Alguém vai se servir do nosso trabalho, vai se servir da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, do nosso amor, daquilo que temos para produzir. Nós fazemos as coisas para o mundo, para a sociedade, para aqueles que amamos e para aqueles que não gostamos nem um pouco. Servimos a todos. Nossa função nesse mundo é servir. No filme A Vida é Bela, tem uma das partes que eu acho mais lindas, o rapaz que era garçom estava aprendendo com um tio que era maître como que ele deveria servir, e uma hora ele perguntando, entre um monte de palhaçada, ele pergunta, e como que eu devo agradecer? Eu devo me curvar assim, ou mais, e me curvar, e ia se abaixando cada vez mais até o chão, e o tio dele levanta e fala assim, servir é a sabedoria, é a arte suprema. Deus é o maior servidor, mas Ele não é servo de ninguém. Nós não somos servos de ninguém, mas nós podemos ser esses servidores que servem um propósito maior, tornar esse planeta, tornar a vida das pessoas melhor. É para isso que estamos aqui, não é? Por que eu faço isso? Já está dito, né? Para a gente tornar a vida mais fácil, tornar a vida melhor, mais feliz. Tá. Então, se ali eu estou perguntando qual é o meu trabalho, qual é o meu lazer? O que me deixa alegre? Às vezes a gente se perde com isso. Tem tanta coisa que a gente quer fazer, tem tanta coisa que é legal, tem tanta coisa que é ali rapidinho, que eu posso ficar. Mas o que realmente acalma minha alma, o que realmente me aquece por dentro, o que realmente me faz me sentir vivo quando eu faço, que me torna feliz de verdade. Brincar é legal, dar um tempo é legal, descansar é legal, mas não está ali só, né? Essa alegria não vem só disso, só desses prazeres pequenos que a gente às vezes fica procurando, seja ele uma coisa boba, seja ele uma bebida, droga, um vício, um caso extraconjugal, o que for, pequenos crimes, o que for, a minha doença, né? A gente tem que encontrar alegria. E com quem eu partilho o meu lazer, com quem eu partilho a minha alegria? Porque é muito triste ficar só, né? Levantar para falar assim, e aí, consegui tocar. Não tem ninguém. Não tem ninguém para aproveitar do meu sucesso, não tem ninguém para usufruir daquilo que eu criei, para partilhar daquilo que eu estou, para dividir essa alegria que eu estou sentindo. Eu preciso encontrar essas pessoas que eu amo, que me são caras, que me são especiais, e trazer alegria para elas também. É o meu pai, é minha mãe, é o meu filho, é o meu tio, é alguém que eu conheço no trabalho, é alguém que eu preciso, que precisa de mim, que eu posso partilhar a alegria. E outra, o quanto eu preciso disso, né? Quando a gente fala de lazer, fala dessas alegrias, eu preciso mesmo estar o tempo todo buscando isso?
Eu preciso no final de semana ter que beber, ter que fazer churrasco, ter que viajar, eu preciso ter que ir na balada, ter que ficar... Eu preciso mesmo disso. Se eu perguntar de verdade para mim, será que a resposta vai ser sim, sim, sim? Ou será que eu não estou, às vezes, de buscar tanto lazer, eu não estou fugindo de alguma coisa, daquele conceito aqui atrás, do que era o peso da obrigação. Mas se agora eu já entendi que esse conceito é um equívoco, será que eu vou dizer sim para isso aqui? Eu preciso muito? Ou eu preciso só do tanto, o quanto eu possa me refazer para continuar o que eu tenho que fazer? O tanto que eu preciso para seguir com a minha vida. E já que a gente está falando de alegria, como se trabalha com alegria? Como encontra-se alegria no trabalho? Né? Primeiro, alguém falou trabalhar com o que se ama. É ótimo trabalhar com o que se ama. Tem gente que tem essa oportunidade, pessoas que são pintoras e trabalham só pintando, pessoas que são músicos e vivem da música, da arte, ou sei lá, qualquer outro trabalho que a pessoa gosta muito e ela vive daquilo. É a verdade da maioria das pessoas? Não. Eu trabalhava com uma moça, eu achava muito engraçado, né? E ela era dedicadíssima, ela prestava atenção, ela conferia, ela cuidava, ela marcava, ela ligava, ela se preocupava e perguntava assim. E eu falava com ela, e aí? Ela, nossa, eu detesto esse trabalho. Eu falei, não, você é apaixonada por esse trabalho, você só não sabe disso. Esse trabalho é um cara feio que você gosta, que você não quer admitir que você gosta dele porque ele é feio. Mas você gosta dele sim. Você gosta dele sim. Ah, você é feio, te odeio. Um beijinho nele. Como que você pode falar que você detesta uma coisa e você está ali, não larga? Como você pode falar que você não gosta de alguém e está ali sempre com essa pessoa? Você não enxerga, você não percebe, não quer admitir? Né? Mas enfim, já que para muitos de nós não dá para trabalhar com o que se ama, eu amaria trabalhar com não sei o quê, então nós devemos amar o que fazemos. Como eu faço isso, Paulo? A gente estava falando disso agora há pouco, não estava? Não estava falando disso daqui? Entender o que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço, entender a minha escolha. E uma vez que eu entendo a minha escolha e aceito a minha escolha, eu começo a amar, eu começo a respeitar, eu começo a honrar o meu trabalho, eu começo a fazer aquilo pensando no bem maior, pensando se de repente eu não estou tão contente com aquilo, é aquilo que tem para hoje. Eu não conseguia, eu queria trabalhar com outra coisa, está procurando? Não, então vai procurar. Estou procurando e não acho. Então é o que tem para hoje, aceita, vive, faz com carinho, faz bem seu trabalho, executa bem, seja ele o que for. Ah, mas o meu trabalho é ficar em casa, eu não fico. Faz bem teu trabalho em casa, faz bem teu trabalho para os teus filhos. Eu não tenho mais filhos, faz bem teu trabalho para si. Ah, o meu trabalho é simples, eu sou recepcionista, eu limpo. Faz com amor, com dedicação. Tudo com amor fica melhor, tudo com dedicação fica melhor. Busca encontrar as recompensas, as satisfações. Procure as pequenas recompensas do seu trabalho. Não dos outros, não chegar dos outros, mas tire ela de si. Olha a realização daquilo, olha o bem-estar daquilo. Eu trabalhei alguns anos na recepção de um centro espírita, quando era bem mais novo. E eu ficava muito feliz de ver as pessoas. Era um trabalho mais simples, a gente só pegava, marcava, dava umas informações. Um trabalho simples de recepcionista. Mas lá eu tinha a oportunidade de ver as pessoas que chegavam buscando tratamento, chegavam perturbadas, tristes, angustiadas. E com o passar das semanas do tratamento, as pessoas irem mudando, começando a dar boa tarde, a pessoa que não era capaz nem de olhar no nosso rosto, nos dá boa tarde, nos cumprimentar, está sorrindo, e você perceber a nuvem está se dissipando, né? Então era uma grande recompensa eu perceber isso e estar ali e saber que aquele trabalho que eu fazia contribuía para aquela pessoa também.
por menor que ele parecesse ser, e não era, não é? As pessoas falam que palestrante é um negócio importante, falam que palestrante é um trabalho do tamanho de qualquer outro, né? Se esse centro não tivesse pronto, se as pessoas não tivessem convidado, divulgado, feito um monte de coisa, não tinha ninguém aqui. Eu só estou dando palestra. Quantas pessoas tiveram que trabalhar, fazer tanta coisa para isso acontecer? Né? Reconhecer essas coisas, reconhecer-se causando e realizando essas coisas. Deixa eu correr, gente. Vamos aproveitar o tempo. Tá acabando já, estourou o horário. Vamos aproveitar o tempo. Esse outro quadro do Salvador Dalí que eu também acho muito bacana, chama A Desintegração da Persistência da Memória. Uau! Né? É aquele mesmo quadro lá do começo, vocês lembram? Esse quadro, só que ele foi desmontado, tá? Foi desintegrado. Tudo foi dividido e as coisas são assim. A matéria, ela não é uma coisa sólida, ela é um monte de átomos separados que estão agrupados e que nós temos a impressão de que são sólidos. Percebem isso? Sim? Vocês sabem disso? Né? A matéria é formada de átomos, está aqui. Assim é formado o tempo, que nem a gente falou lá em cima, de vários momentos, uma sucessão de eventos, uma sucessão de coisas. Como nós vamos aproveitar esse tempo, esse monte de coisas que tem para a gente fazer? A gente vai se organizar. Como que a gente vai se organizar? Eu vou ler livros a respeito. Tem tanta bobagem, tanta revista de fofoca, tanta revista de inutilidade. Vou ler um livro que tem uma explicação na internet ou em papel. Vou procurar insights, vou procurar vídeos, vou procurar informação. Vou procurar aplicativos que me ajudem. Eu, por exemplo, tinha um grande problema com... Eu adorava agenda, ainda adoro. Acho papel a coisa mais maravilhosa. Só que eu tenho um problema com papel. Às vezes eu lembro de anotar, mas geralmente nunca eu lembro de olhar o que eu anotei, né? E aí, quando vieram esses telefones inteligentes com agenda que fala assim, ô meu filho, seu compromisso, né? Eu falei assim, era isso que eu precisava, sempre precisei, né? Ainda bem que eu vivo nessa época, se fosse em outra época eu teria morrido, sei lá. Tá, então nós temos que procurar coisas que nos ajudem. A gente tem um pessoal aqui com mais idade, mas estou vendo aqui que todo mundo é moderninho aqui, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, tá ok? Outra coisa, tá difícil, não consegue resolver sozinho? Pede ajuda profissional, procura um coaching, o que é um coaching, Paulo? Coaching é aquele cara que te ajuda a alcançar um objetivo, ele vai te ajudar a planejar, a seguir uma meta, a melhorar coisas em si para alcançar aquilo. Vem no centro, passa numa orientação, faz um atendimento fraterno, faz um tratamento, né? Procura um terapeuta, passa no médico. Existe a situação também de apresentar o busca da organização e às vezes sai um pouco do problema, vamos supor, se dedica para a caridade, por exemplo. Depois que ela se dedica a isso, as pessoas começam a olhar. Porque fica tão ensimesmada no problema que às vezes parece que está com... mas a verdade não é, né? É só colocar o... E às vezes é falta de organização, porque, por exemplo, uma coisa que uma terapeuta, ela falava muito, falou assim, Paulo, monta... tô com um monte de coisa para fazer. Eu falo assim, faz uma lista. Eu estava assim, ó, eu olhava as minhas coisas e vinha assim, tem 1 milhão de coisas para fazer. Ela falou, faz uma lista. Eu falei, nossa, vai precisar de muito papel, né? Porque é muita coisa. Eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Ué, era só? Era só 3, 4 coisas. Só que como estava na minha cabeça, entrava em loop, ficava em parafuso. Eu tenho que fazer isso, aquilo outro, isso, aquilo. Aí parecia 60 vezes, eu contava cada uma 20 vezes, né? Daí o negócio multiplica. Homem só faz uma por vez, né? É verdade, mas mulher também é atrapalhadinha, viu? Até por causa, deve ser até pior, porque daí cada um dos processadores começa a contar, aí o número fica terrível. Multiplica exponencialmente. E amor, gente. Amor. A gente tem que pôr amor na organização. Tem que querer, tem que perceber o bem que aquilo vai me fazer. Viver com uma mesa organizada, uma gaveta organizada, uma carteira organizada, saber onde está o cartão, saber onde está a conta que tem que pagar, né? Saber onde está a chave, sabe assim, porque às vezes a gente fica numa dependência boba.
Ô amor, onde tá? E não é só homem com mulher, não, é mulher também. Isso eu não sei, isso aí quem sabe é o Zé. Zé, onde... Gente, vamos tomar conta aí da nossa vida, né? Vamos começar a se inteirar das coisas, certo? Vamos parar de ser coitadinho, vamos parar de... Vamos lá, vamos para cima. Vamos usar a nossa capacidade. Vamos ter amor por essas coisas, vamos zelar por elas. Vamos reconhecer o valor delas e agir. Né? Disciplina, aquela que todo mundo ouviu falar, mas que na hora de usar é um terror, né? Como que a gente tem disciplina? Reza, bicho. Reza. Reza, reza bastante. Pede ajuda. Faz uma vez, faz duas, três, faz todo dia. Torna aquilo um hábito. Tem tanta coisa que a gente tornou hábito. Torna a coisa boa também. Aceita a condição, aceita a sua condição, reconhece as suas dificuldades, aquilo que ainda não sabe lidar, aceita que tem aquilo e procura trabalhar para resolver aquilo. Ok? E amor. Mais amor para ter paciência, para ter tolerância, para ter essa persistência, para ter a fé necessária para manter essa bendita dessa disciplina. Moderação. Estabelece prioridades. Vocês sabem como... Eu tive uma aula uma vez com um cara sobre gerenciamento de tempo, ele estava falando sobre prioridades, né? Como a gente falou assim, mas o que a gente define o que é prioridade? Como a gente lista as prioridades? Eu falei assim, ó, o que é a prioridade de se fazer? Você monta uma lista e qual que é a prioridade? Eu falei assim, a prioridade é aquilo que te dá desinteria. Hã? Como assim? Ele é exatamente isso. Eu falei, sabe aquela coisa que toda vez que você pensa, você... tem que fazer aqui, dá até um aprendido, já dá aquela vontade de sair correndo para o banheiro. É essa coisa que tem que resolver primeiro. Porque se toda vez que você pensa você tem um mal-estar, tira essa coisa do caminho. E você vai estar sempre com mal-estar. Tira isso do caminho. Define suas prioridades assim. O que me dá mais dor de barriga? Resolve isso. Limpa e vai embora. Parcimônia, vai com calma, né? Pondera bem as coisas, não faz só uma coisa, não faz só outra coisa, divide um pouco, coloca trabalho junto com, intercala as coisas com diversão, que horas que eu vou trabalhar, que horas que eu vou descansar, que horas que eu vou brincar, que horas que eu vou brincar com a minha família, que horas que eu vou brincar com a minha esposa, meu marido, que horas que eu vou ficar sozinho, que horas que eu vou ter para mim. Coloca um tempinho para cada coisa, coloca um tempinho para si cuidar, para ir no médico, para fazer exercício, para não fazer nada. Né? Mas coloca esse tempinho, partilha isso com a esposa, com o marido, compartilha, respeita esse tempo, tenta fazer junto, tenta fazer no tempo certo. Tem humildade para saber que a gente vai devagar, a gente vai errar e a gente... Se errar, não é hora de desistir, é hora de saber, eu sei que eu ia passar por isso, porque eu não estou 100%. Né? Eu estou caminhando, eu estou aprendendo. Se você não tiver humildade, você não vai fazer justamente os passos anteriores. Você não faz um monte de coisa. E, complementando a humildade, sempre tenha amor. Faz com amor. A gente acha que não faz nada, né? Aí, um dia eu falei assim, aquela frase... Faz a lista. Eu fiz a lista. Faz a lista. O que eu fiz hoje? Nossa. Eu levantei, tomei banho, tomei café, fui no supermercado, limpei a casa, não fiz nada hoje. Aí quando eu olhei... Então, você tirou da cabeça. Então, tem aquela hora que você acha que você tem muita coisa e tem aquela hora que você acha que não tem coisa nenhuma. Põe no papel para ver. Você não fez nada. Você chega no final do dia e fala assim, então. Mas eu faço Chega... assim, caramba, eu não estou fazendo... Faz a lista, contabiliza as coisas. Contabiliza o seu esforço, dá valor para aquilo, né? Um professor meu, uma amiga que trabalha com coaching, ela falava isso, né? Dá valor, parabenize-se, né? Se a gente tivesse um amigo, a gente não dava parabéns, se dê parabéns, olha o quanto você realizou, valorize o seu dia, valorize o seu trabalho. Não fique esperando, alguém tem que me dar valor. Dê-se o valor. Saiba você medir o que você fez, o quanto fez, dê-se o valor. Tá?
E aí, muitas pessoas que eu conheço falam que a minha palestra ela é muito motivacional, apesar de eu ir num centro espírita, né? E deveria falar mais sobre espírito. As pessoas às vezes esperam que a gente vai falar muito sobre espírito, sobre obsessores, sobre... Eu acho que a gente que está aqui encarnado e desencarnado assistindo essa palestra, a gente tem que falar do que eu posso mudar. Eu penso que a gente tem que dar as chaves, mostrar que a chave está no nosso bolso da mudança que a gente quer ver acontecer na nossa vida. E dizer como é que vira essa chavinha, como é que usa, lembrar que ela está lá e fazer com que a gente mude, fazer com que a gente perceba que a gente tem a capacidade de mudar, de enxergar os problemas da nossa vida e não ficar só olhando para eles, não ficar só olhando lá para a escassez do tempo, mas olhar para aqui, ó, para o aproveitamento do tempo. Como eu vou aproveitar o meu tempo, como eu vou aproveitar a minha vida, como eu vou aproveitar a vida daqueles que eu amo. E falando nisso tudo, a gente lembra uma frase de André Luiz, e aí a gente entra no tema espírita. A gente lembra uma frase de André Luiz, que ele fala que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. É essa a chave. Amar aquilo que se faz. Então, dúvidas? A gente não tem tempo, né? Sem só. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição. Tem aqui o meu contato. Se alguém quiser, procura no YouTube Paulo Bonfim Palestras, tem algumas lá e quando eu consigo um tempo, eu subo mais outras, tá bom? Gente, era essa a mensagem. A gente é capaz de mudar essas coisas, trabalhar isso aí na nossa vida um pouquinho? Sim? Então começa hoje. Vamos começar essa mudança, vamos começar a aproveitar o tempo. Chega de escassez, só aproveitamento. Tá ok? Excelente noite, excelente semana. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado pelos trabalhadores que me ajudaram muito. Obrigado, com Deus. Obrigado.